Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 27, diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu Deus, eu quero contextualizar a história para você poder entender o que eles acabaram de dizer aqui. Os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, quando de repente uma grande tempestade se levantou no meio daquele mar. Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e a tempestade alvoroçando aquele lugar, e a tempestade abalando o coração dos discípulos. Os discípulos estavam com medo, desesperados. Eles olham para Jesus deitado, dormindo. Aí eu penso como é que alguém consegue dormir em meio a uma tempestade? Diga assim comigo: só alguém que sabe o que vai acontecer. Amém? Só alguém que sabe o que vai acontecer consegue dormir em meio a uma tempestade. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, que estão tão abaladas, que estão tão angustiadas em meio aos seus problemas, que elas não conseguem nem dormir. Tem gente que não consegue dormir diante do que elas estão passando. É tanta aflição, é tanta dor, é tanta coisa que tem se levantado, e a pessoa não tem conseguido dormir. Ela está angustiada. Talvez você chegou aqui assim hoje: pastor, se o senhor souber o que eu estou passando, eu não tenho conseguido mais dormir em paz. Pastor, eu estou enfrentando algo em meu casamento tão grande que eu não consigo mais nem dormir direito. Eu tenho pesadelos, insônia, eu estou angustiado. Queridos, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade. E eu vejo crentes que não conseguem dormir diante de pequenas coisas. Jesus estava dormindo diante de uma grande tempestade. Ei, querido, ei, querida, como é que está você? Como é que está a tua fé diante dos desafios? Como é que está o teu coração, a tua fé, quando as coisas saem do controle, do programado? Porque estava tudo programado. Os discípulos só tinham que atravessar o mar da Galileia. A Bíblia chama de mar, mas não é um mar de fato, como o nosso mar que a gente tem aqui no Maranhão. Era um rio, só que bem largo. Eles chamavam de mar. Estava tudo programado, era atravessar o mar da Galileia e ir para o outro lado, porque lá havia já uma programação para ser realizada. Sabe, a gente faz planos, a gente faz projetos. E no início do ano nós fizemos aqui 12 dias orando pelos nossos projetos, amém? Orando pelos nossos sonhos. E talvez você escreveu aqui: Pai, eu quero que esse ano de 2024 seja um ano muito feliz para a minha vida, seja um ano sem confusão em meu casamento, seja um ano sem luta, um ano que eu vou prosperar. Talvez você colocou isso. Eu não li seus pedidos aqui, eu não sei o que você escreveu, mas talvez você pediu isso, e aí você está esperando que aconteça desse jeito, do jeito que você programou. Ei, escute aqui: as coisas muitas das vezes não saem da maneira que a gente programou. As coisas muitas das vezes não saem da maneira que a gente pensou. O homem faz planos, mas a resposta certa vem da onde? Da boca do Senhor.
Pastor, mas então, se der errado o plano, como eu planejei, se não for da mesma maneira, quer dizer que não vai acontecer? Não quer dizer isso. Não é porque não está acontecendo da maneira que você planejou, não quer dizer que não vai dar certo. Diga assim: vai dar certo assim mesmo. Amém? Mesmo que a coisa fique complicada, mesmo que os desafios se levantem, e eles vão se levantar, mesmo que as coisas fiquem difíceis, e elas vão ficar, mas escute isso, em nome de Jesus: você tem um Deus que está contigo nessa jornada. Diga glória a Deus. Diga: eu não estou só. O Senhor está contigo nesse barco aí. Aleluia. Os discípulos tinham que atravessar para o outro lado. Eles tinham que chegar do outro lado. Mas tem desafios, irmãos, que aparecem quando você menos espera. Tem situações que se desenrolam na vida da gente, que a gente nunca imaginou que poderia acontecer aquilo. Mas escute o que eu vou dizer para você aqui. Jesus tinha dito para os discípulos, para eles irem para o outro lado. Ei, escute isso. Se Jesus falou, vai acontecer, independente do que possa, de certa forma, sair do controle. Vai dar certo em nome de Jesus. Quando os discípulos olham para Jesus dormindo, eles ficam sem entender. Eles correm para Jesus e dizem: Senhor, salva-nos. Jesus se levantou, olhou para os discípulos temerosos, olhou para os discípulos angustiados, e Jesus falou assim: ei, não temas, não temas. Por que vocês não estão crendo? Por que vocês estão com pouca fé? A única coisa que Deus espera de você, irmão, é que quando as coisas ficarem difíceis, quando as coisas ficarem complicadas na tua vida, por favor, irmão, não deixe de crer. Não deixe de acreditar no poder do Deus que está contigo no barco. Por favor, quando as coisas ficarem difíceis, não deixe a tua fé ser roubada. Porque o diabo, ele trabalha em meio aos desafios para roubar a nossa fé. O diabo é especialista, quando as coisas estão difíceis, de entrar de maneira sorrateira para arrancar do nosso coração a nossa esperança em Deus, a nossa confiança na palavra, a nossa fé na promessa de Deus para as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, irmão, se tem uma coisa que você precisa guardar quando as tempestades se levantarem, é a tua fé. Guarda a fé, proteja a tua fé em Deus. Não deixe a tua fé ser abalada, destruída, roubada pelo inimigo. Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e houve uma grande bonança. O mar se acalmou. Aí vem a palavra que eu li. Os discípulos maravilhados disseram: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem que você está com ele no seu barco? Quem é este homem que está na tua casa, que está lá em meio a essa situação de enfermidade que você está passando? Quem é este homem? Por várias vezes as pessoas disseram isso. Lá em Mateus 21, versículo 10 e versículo 11, Jesus está curando as pessoas, e o povo diz: quem é este homem? Em Marcos capítulo 1, versículo 27, Jesus expulsa os demônios das pessoas,
Jesus cura os surdos, os cegos, e outra vez as multidões dizem: quem é este homem? Que até os demônios, que até as enfermidades lhe obedecem. Quem é este homem? É este o assunto que eu quero falar para você hoje. Esse é o tema da minha mensagem. Quem é este homem? O primeiro ponto: quem é este homem que acalma as tempestades? Nesta passagem, vemos Jesus em um barco com seus discípulos enfrentando uma tempestade feroz. Enquanto os discípulos estavam tomados pelo medo e desespero, Jesus simplesmente, com uma palavra, repreendeu os ventos e o mar, trazendo uma grande calmaria. Diante disso, somos levados a nos perguntar: quem é esse homem capaz de controlar poderosamente as forças da natureza? Resposta para você: Ele é aquele que tem autoridade sobre tudo o que existe, pois Ele é o próprio Deus encarnado. Diga glória a Deus. Este homem. O segundo ponto: quem é este homem que tem poder para salvar? Quando os discípulos clamaram por sua ajuda, eles se dirigiram a Jesus dizendo: Senhor, salva-nos. Versículo de número 25. Olhe na sua Bíblia. Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus, com a sua autoridade divina, trouxe salvação imediata. Essa história nos leva a refletir: quem é este homem que tem poder de nos salvar das tempestades da vida? Resposta: Ele é o Salvador, aquele que veio ao mundo para nos libertar do pecado e da morte, oferecendo-nos a salvação eterna por meio do seu sacrifício na cruz. Ele é o Salvador. Você pode clamar por salvação, irmão. Você pode clamar por livramento. Quando a tempestade se levantou, quando o barco estava sendo abalado, os discípulos falaram assim: Senhor, salva-nos. Sabe quantas vezes o teu casamento está por um fio? Por favor, irmão, chegue para o Senhor e diz: Senhor, salva meu casamento. Quantas vezes a saúde está deteriorada, está de um jeito que os médicos já dizem que não tem solução? Por favor, irmão, faça como os discípulos, corra para Jesus e diz: Senhor, salva-nos. Em qualquer situação, em qualquer momento, você pode clamar ao Salvador. Quando a Bíblia se refere à palavra salvar, ela não se refere somente ao ato de alguém ser salvo para ir para o céu. A palavra salvar, ela tem um sentido também de livrar, de libertar, de resgatar. Ou seja, quando você diz salva-me, Senhor, você está pedindo tanto para que seja salvo para a vida eterna, mas também para ser salvo de uma situação, ser salvo de um problema, ser socorrido em meio às adversidades. Salva-nos. Foi este o clamor dos discípulos. O terceiro ponto desta mensagem é: quem é este homem que nos convida a confiar nele? Enquanto os discípulos estavam cheios de medo, Jesus estava dormindo tranquilamente no barco. Essa atitude de Jesus nos desafia e nos faz pensar: quem é este homem que permanece calmo e confiante mesmo diante das adversidades? Resposta para você: este homem é aquele que nos convida a confiar nele, a entregar nossas preocupações e temores, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio seguro, aquele em quem podemos depositar nossa confiança plena.
Jesus te chama a confiar nele, irmãos, em meio às preocupações da vida. Jesus te chama a confiar nele em meio às adversidades. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele mostra a segurança. Quando você está com a certeza de Jesus em tua vida, a mesma paz que estava nele, a mesma segurança, a mesma esperança que estava no coração de Jesus, a mesma certeza, passa também a estar no teu coração. Diga glória a Deus. Diga, eu preciso aprender a confiar. O quarto ponto desta mensagem é: quem é este homem que revela o seu poder divino? A resposta para essa pergunta é clara: Jesus é o Filho de Deus. Ele é aquele que revela seu poder divino por meio dos milagres que realiza. Ele é capaz de transformar situações impossíveis, de quebrar cadeias, curar enfermidades e trazer a vida onde havia morte. Ele é poderoso para operar milagres em nossa vida, trazendo esperança e restauração. Ele é o Filho de Deus. Por várias vezes, as pessoas confundiram Jesus. E chegou o momento que Jesus estava com os discípulos, e ele pergunta assim: Quem a multidão diz que eu sou? Quem que o povo diz que eu sou? Os discípulos começaram a falar: Senhor, alguns dizem que tu és Jeremias. Alguns dizem que tu és um dos profetas do passado, João Batista, Isaías, Elias. Jesus então parou, olhou para os discípulos e disse assim: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Pedro se levantou e falou assim: Senhor, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente tem uma visão errada sobre quem é Jesus. Muitas das vezes essa pergunta não é respondida em nossas vidas. Passamos a vida inteira na igreja, passamos a vida inteira ouvindo a palavra de Deus, mas nunca essa pergunta fica clara para a gente: quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem? Tem pessoas que passam a vida na igreja, irmãos, e no final não sabem quem é este homem. Tem pessoas que ouvem o evangelho por várias e várias vezes, e no final elas não sabem responder: quem é este homem? Quem é Jesus para você? Quem é este homem para você? Ah não, pastor, Jesus é um homem bom. Não, pastor, Jesus, ele ajuda a gente. Sim, mas será que é só isso? Enquanto nós não tivermos a revelação de quem é este homem, a gente vai ficar muitas das vezes como os discípulos no barco, abalados em meio a tempestades. Na hora que você passar a descobrir, a ter a revelação de quem é este homem, você vai sair de um crente inconstante, de uma vida cristã em cima do muro, de uma vida cristã sem profundidade. Na hora que você entender de fato quem é este homem, irmãos, aí pronto, está resolvido. Está resolvido os conflitos da tua alma, está resolvido as dúvidas do teu coração, está resolvido os medos, porque quando nós temos a revelação de quem é Jesus, qualquer outra coisa fica insignificante diante da grandeza dele. Qualquer outra coisa fica pequena diante da majestade dele. Qualquer outra coisa se torna, irmãos, tão simples diante da grandeza dele.
Jesus um dia estava em um lugar e entrou ali um homem doente. Era um dia de sábado. Na cultura judaica, ninguém podia fazer nada no sábado. Aquele homem doente está ali. Jesus olha para ele e Jesus faz uma pergunta. E muitas vezes eu me perguntei, por que Jesus fez essa pergunta? Sabe qual foi a pergunta dele? O que é mais fácil para mim? O que é mais fácil para mim? Dizer para este homem, os teus pecados estão perdoados, ou dizer para ele, levanta e anda? Quando eu li esse texto, eu pensava assim, por que Jesus disse o que é mais fácil? Se você e eu fôssemos analisar essa situação com a nossa visão humana, entre dizer para alguém, está perdoado, e dizer para a pessoa, levanta e anda, talvez você ia escolher um ou outro. A pergunta era, o que é mais fácil? Talvez você ia dizer assim, na minha visão, mais fácil é dizer para ele, levanta e anda. Talvez outra pessoa ia falar, não, para mim o mais fácil seria dizer, perdoados são os teus pecados. Talvez você iria escolher uma das duas opções. Sabe o que Jesus disse? Para mim é fácil qualquer uma delas. Amém? Para mim é fácil dizer, levanta e anda. Para mim é fácil dizer, estão perdoados os teus pecados. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que Jesus quis ensinar para nós aqui? É que para Ele não há nada difícil, irmão. Para Ele não há nada impossível. Para Ele não há nada que coloque em Deus assim, uma insegurança, uma dúvida. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso? Não. Para Ele tudo é fácil, não há nada difícil. Não há nada demasiadamente grande para o Deus que você serve. Quem é este homem? Ele é o Deus do impossível. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é a estrela da manhã. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o primeiro, Ele é o último, o alfa, o ômega. Irmãos, Ele é aquele que tem a chave, que abre portas que ninguém pode fechar. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é o Deus invencível. Quem é este homem? Quem é este homem para você? O quinto ponto, quem é este homem que nos chama a segui-lo? Quem é este homem que nos chama a segui-lo? Se você ler o texto, você vai ver que Jesus disse no versículo 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem é este homem que nos chama a segui-lo? Ao presenciarem o poder e a autoridade de Jesus, os discípulos foram levados a uma decisão pessoal. Eles escolheram seguir a este homem maravilhoso, deixando tudo para trás. Da mesma forma, somos convidados a responder a esta pergunta: quem é este homem que nos chama a segui-lo? A resposta: Ele é o nosso mestre. É aquele que nos guia, que nos ensina e nos transforma à medida que caminhamos com Ele. É este homem que te chama para seguir Ele. Você pensa assim, pastor, e se eu seguir a Jesus? O que vai me custar? Vai te custar tudo. Os discípulos falaram assim: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos casa, nós deixamos
pai, mãe, filhos, esposa. Nós deixamos tudo para te seguir. Jesus olhou para eles e respondeu assim: aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser me seguir, tem que morrer dia após dia, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo e me seguir. Seguir a este homem vai exigir de você deixar tudo aquilo que possa te impedir de seguir a Ele, tudo aquilo que possa estar te bloqueando de andar com este homem, tudo aquilo que possa ser um impedimento na tua vida. Pastor, se o meu namorado está me impedindo de seguir a Jesus, então você precisa deixar ele. Não é bênção para a tua vida. Você não tem como deixar marido. E marido é uma das coisas que você vai ter que ir até o fim com ele. Amém? E nem esposa. Você precisa, se o negócio está pegado, você precisa fazer um clamor muito forte a Deus, para Deus restaurar. Mas qualquer outra coisa você tem que deixar. Se uma amizade está te impedindo, tem amigos que roubam da gente a nossa fé. Tem pessoas que são tão tóxicas, que nos impedem de servir a Deus. O que vai te custar, irmão, seguir a este homem? Tudo que esteja te impedindo, tudo que seja um impedimento na tua vida. Essa história de Mateus 8:27 nos leva a fazer a pergunta: quem é este homem? Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Ele nos convida a confiar nele, seguir seus passos e experimentar a sua salvação e poder transformador em nossa vida. Que possamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador, entregando nossa vida a Ele e vivendo em resposta a essa pergunta: quem é este homem? Ele é tudo o que precisamos e muito mais. Amém? Glória a Deus.